Será que existe algum tipo de teste para medir o nosso grau de interesse em relação a Jesus e ao seu reino? Olha, Jesus nos diz algumas coisas no Novo Testamento que parece indicar que sim. Deixa eu apenas ler algumas palavras que ele nos diz aqui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do 5 ao 7, que parece nos dar a entender que sim, que é possível medir o nosso grau de interesse em relação a ele e ao reino sobre o qual ele prega. Bem-vindo, você está no Evangelho para você. Se ainda não é inscrito aqui no canal, vai logo aqui embaixo, antes que você esqueça, e se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha esse trabalho com os seus colegas, tá bom? Olha o que ele diz, que coisa interessante. Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A grande mensagem dessa passagem aqui, apesar dele falar sobre tesouros, sobre visões, sobre senhores, o grande objetivo aqui é chamar os discípulos a uma fidelidade indiscutível a ele, Jesus, e ao reino sobre o qual ele está pregando. Ele quer fidelidade total ao seu reino, um comprometimento absoluto do discípulo em relação ao reino de Deus. Agora, essa mensagem, ela deve ser analisada à luz da mensagem maior, que é a mensagem de todo o Sermão do Monte. Esse que eu li foi apenas um trecho que está presente no Sermão do Monte, o grande sermão que o Senhor Jesus Cristo prega aqui no Evangelho de Mateus, e vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O grande tema do Sermão do Monte, e é consenso entre todos os estudiosos, que o grande tema do Sermão do Monte é o reino de Deus, também chamado reino dos céus. Neste sermão, o Senhor Jesus Cristo vai apresentar os valores do reino dos céus, e ele quer fidelidade a esses valores desse reino a que ele pertence e sobre o qual ele fala. Mas nós devemos entender um pouco sobre a mensagem, nós devemos entender um pouco a mensagem geral do sermão, para que nós possamos compreender aquela mensagem particular sobre a passagem que eu acabei de ler, em Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. No começo do sermão, no capítulo 5, ele já abre o sermão apresentando o participante do reino dos céus. Quem é a pessoa que participa do reino dos céus? Quem é o morador do reino dos céus? Ele diz que são os bem-aventurados, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. É desse povo que o reino dos céus é constituído. Ele vai apresentando esses discípulos até o versículo 12 do capítulo 5. A partir de então, do 13 até o 17, 16, ele fala que essas pessoas têm uma função sobre a face da terra. Eles não são só participantes do reino, eles também desempenham um papel. E o papel que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta é sobre a figura de duas ilustrações, digamos assim, duas metáforas. A primeira é que ele diz que nós somos o sal da terra. E a segunda é que nós somos a luz do mundo. Depois de apresentar essas duas funções, ele então dedica uma parte extensa sobre a lei, que vai do versículo 17 até o final do capítulo 5. E o seu objetivo é falar sobre a justiça que o discípulo dele tem que desempenhar sobre essa terra. É uma justiça que deve ser mais alta do que a justiça dos melhores homens deste mundo. Olha o que ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 5. Pois eu vos digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele quer uma justiça que eu tenho chamado de justiça superior, a justiça dos melhores, uma justiça que é superior à justiça dos melhores homens dessa terra, representados aqui na figura dos fariseus e dos mestres da lei, que eram homens muito justos diante das pessoas. O problema é que no interior deles, eles eram injustos.
Eles eram o oposto do que eles aparentavam ser. Jesus não quer esse tipo de justiça. Qual é a justiça superior? Uma justiça que não é só da prática, para receber os elogios das pessoas, mas uma justiça que parte de dentro, que vem a partir do coração. Quando a intenção se une à prática, nós temos a justiça que Jesus deseja. Em outras palavras, quando o coração se une às mãos, a intenção às obras, nós temos a justiça completa que ele exige de nós. Como ele fala no final do capítulo 5, dizendo: portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Veja que o tipo de conduta é a perfeição. E o que é a perfeição aqui? Não é a ausência de erros, mas ele está trabalhando a palavra perfeito como ideia de completude, de algo acabado, completo. Como nós falamos em pretérito perfeito, é uma ação que se desenvolveu no passado e que já foi concluída. Para esse tipo de ação, nós dizemos que é um pretérito perfeito, ou seja, uma ação completa, que começou e já acabou. Por exemplo, eu escrevi. Isso está no pretérito perfeito, é uma ação acabada. A mesma coisa é aqui, uma justiça perfeita é uma justiça completa, que tem os dois lados. Ela não é só das mãos, não é só das obras, não é só na frente das pessoas para receber as honras e os elogios das pessoas que nos veem. Não, é uma justiça que vem do coração, tem a sua parte principal no interior do ser, e então essa intenção interiorizada se externaliza através das obras. E o ponto mais importante é que a obra que sai, que decorre desse tipo de intenção, não tem o objetivo de chamar a atenção para aquele que pratica a ação, mas para Deus, que é o doador das boas obras. É isso que ele diz aqui quando ele fala sobre a função dos discípulos neste mundo. Vejam bem o que ele diz. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, o objetivo das boas obras é glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Essa é a justiça que ele exige, uma justiça que vem do coração e que se externaliza nas obras, e que a glória dessas ações devem ser dadas, a glória deve ser dada a Deus. Não devemos fazer as nossas obras tocando trombeta, anunciando que estamos fazendo coisas boas. Não, ele diz que nós devemos buscar o anonimato. Assim ele fecha o capítulo 5. Começa o capítulo 6 dizendo que nós devemos praticar as obras de justiça. E quais são elas? As esmolas, as orações e o jejum. Mas ele nos dá uma advertência para que a gente não possa se perder no processo. Veja o que ele diz. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Jesus tem muito cuidado aqui para que o seu discípulo, ao tentar desempenhar as obras de justiça, não se perca nesse processo. E qual é a recomendação que ele nos dá aqui? Tenha cuidado, é uma advertência. E cuidado em relação ao quê? Para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Esse sendo o nosso objetivo, nós estamos perdidos em relação a Jesus. Para Jesus, essa pessoa recebe o nome de hipócrita. Ela está fazendo o que faz tão somente com o objetivo de receber algo em troca, seja elogio ou seja algum tipo de benefício. Jesus disse que nós não devemos proceder assim. Na verdade, ele disse que nós devemos ter cuidado para não proceder dessa maneira. Acabada essa sessão, aí ele entra então na parte que nós lemos, e é a parte central aqui desse vídeo, a parte sobre as 3 historinhas que ele conta para capacitar o seu seguidor a valorizar o seu rei. Lembremos-nos da mensagem que começamos aqui, a nossa mensagem original: fidelidade absoluta aos valores do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, então, nesse sentido, vai nos contar 3 historinhas, 3 ditos, que vai capacitar o ouvinte da palavra de Deus a tomar uma decisão certa, tomar uma decisão sóbria, uma decisão firme e acertada pelo reino de Deus e pelo caminho da cruz. Então, a primeira historinha que ele conta é a história dos tesouros. 2 tesouros, 2 visões e 2 senhores. São 3 pares aqui de ditos, digamos assim, de elementos. 3 pares de elementos, 2 tesouros, 2 visões, digamos assim, e 2 senhores. Vamos aqui à primeira história. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Duas coisas aqui são bem claras. Há dois tesouros, e dois tesouros de naturezas diferentes. Um é desse mundo, outro é de fora desse mundo, é do reino celestial. Um é perecível, outro é imperecível. Um é finito, o outro é eterno. Ele diz que nós devemos escolher a segunda opção, os tesouros de duração eterna, e não os tesouros perecíveis deste mundo. Nestes, nós não devemos pôr a nossa confiança e a nossa segurança. Não, devemos pôr no tesouro eterno, os tesouros acumulados no reino dos céus. Agora, a primeira coisa a analisar nesse sentido é sobre a proibição que ele oferece aqui. É uma proibição absoluta ou uma proibição relativa? Ele está dizendo que o seu discípulo não pode acumular riqueza, tesouros neste mundo de jeito nenhum? Ou será que o seu discípulo pode acumular tesouro nesta terra? Olha, eu creio que é a segunda opção, que o discípulo, que Jesus não está proibindo o seu discípulo de acumular riquezas absolutamente. Por quê? Nós temos discípulos de Jesus no Novo Testamento que eram ricos. Por exemplo, José de Arimateia era um homem rico e nós sabemos que o quanto ele ajudou no sepultamento de Jesus. Jesus foi enterrado no túmulo de um rico, túmulo supostamente de José de Arimateia. Temos também o Nicodemos, que também ajudou no sepultamento de Jesus, um fariseu supostamente rico. Nós sabemos que ele compra especiarias para ungir o corpo de Jesus, coisas caras. E Nicodemos também poderia ser muito abastado em suas riquezas. Nós também temos o exemplo de Zaqueu, que era um coletor de impostos, um homem que tinha uma função pública ligada ao Império Romano e que tinha muitas posses. Quando Jesus vai à casa dele, ele então, depois de se converter, que é convertido, ele então mostra um desapego pelas riquezas deste mundo. Ele diz que vai restituir a quem ele tiver roubado, se por acaso ele tiver feito isso, quadruplicadamente. E vai dar metade dos seus bens aos pobres. Mas ele continuou com a outra metade, indicando que ele ainda tinha posses, não é? E também nós temos o próprio escritor desse evangelho de Mateus, que é o próprio Mateus, Levi Mateus, que era também uma pessoa da coletoria, ligado ao Império Romano, era um coletor de imposto, um publicano, que também deveria ter suas posses, deveria ter suas riquezas. Ofereceu uma refeição a Jesus na sua própria casa, convidando todos os publicanos. É de se imaginar que ele também tinha algumas posses, de modo que nós podemos pensar que Jesus não está proibindo, que essa proibição de Jesus em relação às riquezas não é uma proibição absoluta. E o que é que ele quer fazer aqui conosco? É uma relação de prioridade. Jesus, o que ele está proibindo é colocarmos o nosso coração nessas coisas. Nós não podemos colocar nossa prioridade nos tesouros deste mundo. Nós não podemos colocar nossa prioridade em nada desse mundo, muito menos nos tesouros deste mundo. Porque se nós fizermos isso, todo o nosso empenho na vida, nossa força, nossa energia vão ser gastos por esse objetivo, para conquistarmos esse objetivo. E o objetivo do discípulo não é esse. O objetivo do discípulo é o comprometimento com os valores do reino dos céus sobre o qual Jesus está pregando e ensinando. É por isso que ele proíbe o discípulo de se envolver prioritariamente com as coisas deste mundo. Nesse sentido, é que ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. E a razão que ele dá é a razão sobre o perecimento dos bens deste mundo. Não há como ter segurança em relação às coisas que acumulamos neste mundo. Porque, em primeiro lugar, a traça destrói e a ferrugem corrói. Dois elementos aqui. Uma curiosidade, quando ele fala assim, onde a traça e a ferrugem destroem, eu estou lendo aqui na NVI, o verbo destruir está flexionado na terceira pessoa do plural, destroem, para concordar com o sujeito composto. Mas no original, o verbo está no singular, na terceira pessoa do singular, destrói. Nós esperaríamos, como traduzido aqui, o plural, porque o sujeito é composto. Traça e ferrugem destroem, mas no original está assim, traça e ferrugem destrói. O entendimento é que traça e ferrugem é considerado como uma unidade.
não como um sujeito composto, mas como uma unidade. Tamanho é o grau de destruição dos bens deste mundo. Eles vão acabar. Qual é a segurança que nós temos em relação aos bens que estão em nossas mãos? Hoje eles estão aqui, mas eles não suportam o tempo, a ação do tempo que é implacável sobre eles. Um dia os nossos bens vão acabar. Esses são essa é a deterioração natural que Jesus apresenta aqui, dos quais a traça e a ferrugem são apenas 2 exemplos. Nós sabemos que tem muito mais exemplos a serem dados. A outra coisa pela qual os nossos bens podem sair das nossas mãos envolve a ação humana. Então já não é mais uma coisa natural, é uma coisa proposital. Envolve a ação humana. Ele diz que os ladrões arrombam e furtam. Essa é a realidade dos bens neste mundo. Por mais que investamos nas coisas aqui, possuamos os bens deste mundo, nós não temos segurança alguma, porque eles podem ser tomados de nós, podem ser arrancados de nós, a força bruta. Claro que nesse tempo, os ladrões roubavam com mais facilidade. Hoje nós temos os bancos para colocar o dinheiro de forma mais segura. Mas mesmo assim, esse dinheiro não está livre da corrosão da inflação, do furto da inflação, que todos os anos corrói o poder monetário do dinheiro. Então, nós não temos segurança nessas coisas. Os ladrões podem tomar os nossos bens neste mundo. Isso é uma realidade. Essa é uma realidade. Por essas razões, o Senhor diz: você não deve pôr toda a sua energia, toda a sua prioridade nessas coisas, porque são coisas passageiras, são coisas muito fáceis de serem tiradas de você. Você não vai pôr mesmo o seu coração em algo tão efêmero dessa qualidade, tão passageiro, tão transitório, que dura só um dia, não é? Agora, ele vai dizer onde nós devemos pôr a nossa prioridade. Aqui agora há um mandamento. Primeiro nós tivemos uma proibição, agora um mandamento e depois uma razão. Vamos ao mandamento. Mas acumulem. Está no imperativo, é uma ordem, um mandamento. Assim como a proibição também está no imperativo e também é um mandamento. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A razão para que nós acumulemos tesouros nos céus é porque esses tesouros eles estão livres do perecimento. A traça e a ferrugem não tocam nesse tipo de tesouro. É um tesouro de natureza diferente. Os ladrões não podem tocar nesse tesouro, eles não têm acesso a esse tesouro. 2 coisinhas aqui. Os ladrões não têm acesso a esse tesouro porque não há ladrões no reino. Não existe esse tipo de personalidade no reino dos céus. Não há possibilidade alguma de um ladrão entrar no reino. No reino entra discípulos. Então, por isso que ele não pode tocar, não pode ter acesso, não pode roubar esses bens. Agora, há outro pensamento também. Será que os ladrões, eles não roubam esses bens porque esses bens não têm nenhum interesse para eles? Parece que esse tipo de ladrão, os ladrões deste mundo, não têm interesse nos tesouros celestiais. Para eles, é coisa sem valor, sem sentido. Já pensou sobre esse tipo de entendimento? Que os tesouros do reino dos céus não representam nenhum valor para os ladrões deste mundo, porque eles só pensam nos tesouros dessa terra. É nisso que eles põem o coração. Jesus disse que o nosso tesouro deve estar nos lugares celestiais. Nós devemos acumular lá. Nós não temos tempo para discutirmos aqui como acumular tesouros no céu. Nós temos as razões aqui no sermão, mas nós queremos discutir somente as histórias superficialmente, para que nós possamos medir o nosso grau de interesse em relação aos valores do reino dos céus. Então ele dá agora uma razão. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso aqui é muito claro. É como se Jesus dissesse assim, igual aquele ditado que a gente conhece muito bem: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Jesus está dizendo assim: me diga qual o grau de consideração você tem às suas riquezas e eu lhe direi onde você está pondo o seu coração. Né? Onde é que você está se desgastando mais? O que é que está tirando o seu sono? Onde é que você tem empregado mais esforço, mais energia? É no tesouro deste mundo?
então eu lhe digo, o seu coração está aí. Porque o coração, o centro de controle do ser humano, o centro de controle da personalidade, a fonte da personalidade do ser, se coloca aonde nós colocamos as nossas afeições, aonde nós colocamos os nossos prazeres, a nossa obsessão. Aí está o nosso coração. A nossa paixão por algo revela que o nosso coração está lá. Ali está o nosso desejo. Se nós colocarmos toda a nossa intenção, a nossa energia, a nossa força nas coisas deste mundo, não há dúvida de que o nosso coração está posto ali também. É isso que Jesus nos ensina aqui. Agora nós vamos para a historinha de número 2, sobre as duas visões. Olha o que ele diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Não há tempo de discutirmos os detalhes dessa passagem, é uma passagem profunda, muito complicada, de modo que eu quero apenas aqui lhes dizer a ideia básica. Onde está a sua visão? Nós acabamos de apresentar 2 tesouros. O seu olho está posto em qual deles? Nos tesouros deste mundo ou nos tesouros celestiais? Jesus quer saber onde estão os nossos olhares. Para onde nós nos pegamos olhando a maioria do nosso tempo? Onde nós estamos fixando o nosso olhar de maneira mais centrada, mais curiosa, mais obsessiva, mais contundente, mais concentrada? É aqui ou é no comprometimento em relação à missão que Jesus tem para você? Nós devemos colocar nossa visão no ponto certo. E por que Jesus nos orienta a respeito disso? De colocarmos a visão no ponto certo? Porque você vai para onde você está olhando. Isso aqui é muito claro. Muitos exemplos mostram isso. Você vai para onde você está olhando. Você vai para onde você vê. Você vai para onde você está olhando. Essa é a noção básica desses versículos. Agora ele diz uma coisa. Os olhos são a janela do corpo, né? Ele diz aqui, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. O ponto aqui é o seguinte. Através dos seus olhos entra muita coisa em você. Se você colocar os seus olhares em alguma coisa que vai contaminar você, você é contaminado, digamos assim, de maneira externa. A contaminação vem e entra no seu interior. Agora ele diz uma coisa aqui mais profunda. Se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ou seja, se agora a contaminação não vem pelos meios externos, mas se ela nasce do coração, aí o seu estado é mais complicado ainda. É mais profundo. Porque a sua obsessão está sendo originada aqui dentro do coração. Então, nesse sentido, é mais complicado de se desfazer desse tipo de desejo, quando a coisa nasce no coração. Então, Jesus nos orienta a uma coisa: coloque a sua visão no lugar apropriado, nos tesouros certos, porque se você fizer isso, você empregará toda a sua jornada para chegar a esse ponto em que você está colocando a sua visão. Terceira historinha. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Da mesma maneira, existem muitas coisas nessa passagem, nós não temos tempo para nos detalhar nos pormenores, para nos deter aqui, nos concentrar nos detalhes. De maneira que eu só queria dar para vocês uma explicação rápida aqui sobre um entendimento que pode ser aplicável a essa passagem aqui. Jesus não está falando sobre aquela pessoa que já se decidiu em se desviar do reino. Jesus não está pensando naquela pessoa que já saiu, que já tomou a decisão de pôr o olhar nos tesouros deste mundo. Não. Acredito que ele também não está pensando naquela pessoa que já se decidiu pôr o olho no tesouro celestial. Na verdade, o Senhor está preocupado aqui com aquela pessoa que ainda está indeciso. Ele vive uma vida de ilusão, achando que ele pode estar com um pé no tesouro deste mundo e um pé no tesouro celestial.
É aquela pessoa que está com o coração dividido entre dois tesouros, duas visões e dois senhores. A essa pessoa ele denomina de idólatra. É um adorador de vários deuses. Não é uma pessoa que adora só a Jesus, só a Deus. É uma pessoa que adora a Deus, mas também adora esse Deus chamado dinheiro. A palavra original é mamon. Ele personifica o dinheiro como se fosse uma entidade humana, um ídolo, um Deus, para fazer assim, digamos, um paralelo entre Deus e um rival. E assim, o adorador está dividido entre dois senhores. Ele está adorando a dois deuses. E enquanto ele estiver nessa ilusão, nessa indecisão, alimentando a esperança de que ele pode realmente servir aos dois ao mesmo tempo, enquanto ele estiver nisso, ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele está tão fora do reino quanto os próprios demônios. Ele está tão distante do reino que ele ainda não entendeu que para entrar no reino, ele tem que ser adepto da abnegação, da renúncia. A renúncia dos bens, a renúncia da própria vida, se for necessário. A renúncia dos tesouros deste mundo, por Jesus. Jesus está chamando os seus discípulos a um compromisso absoluto com ele. E esse compromisso absoluto com ele representa uma quebra de todos os vínculos com o mundo. Devemos quebrar todos os vínculos com o mundo, se quisermos ser conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. É esse o nível do chamado que ele faz aqui. São essas as dimensões dos compromissos a que Jesus nos chama para segui-lo. Essas três histórias, então, nos capacitam a tomar uma decisão certa. Nós ainda estamos considerando os tesouros deste mundo como a coisa mais valiosa a que devemos perseguir. Estamos empregando toda a nossa força mesmo nisso que vai acabar logo, logo. Aonde está a nossa visão? Onde está a nossa visão? No tesouro errado? Você já pensou sobre onde está a sua visão? A resposta para isso é onde você está empregando mais energia, onde você dispensa mais tempo, onde você coloca mais força, onde você dedica mais paixão, mais zelo, mais amor. É aí que está o seu coração. É aí que está o seu objetivo, o seu alvo, a sua paixão, a sua visão. Você já parou para se perguntar se ainda está com o coração dividido entre dois senhores? Jesus diz que essa é uma tentativa impossível de se realizar. Não se pode servir a dois senhores. Enquanto você se dedica a um, automaticamente você despreza o outro. Enquanto você adora um, você odeia outro. Você ama um e você odeia o outro. Não tem como fazer as duas coisas simultaneamente. Não tem como fazer. Isso é impossível. Para Jesus não existe essa possibilidade de fazer a seguinte coisa. Eu quero me dedicar ao reino, mas eu não quero soltar os tesouros desse mundo. Eu seguro até mais forte nos tesouros do reino e seguro um pouco mais leve aqui. Nem assim é possível. Para Jesus, ou é tudo ou não é nada. É esse o grau de seriedade que nós temos nas palavras de Jesus. Lembre-se de uma coisa, ele nos chama a uma fidelidade absoluta aos valores do reino sobre o qual ele prega.